Essa aula foi feita para quem que elabora projetos e serviços elétricos com confiança, com responsabilidade. Então foi elaborado nessa aula um passo a passo, tá? Desde o conceito inicial até todos os passos que o profissional precisa percorrer para conseguir dominar projetos e serviços elétricos, tá? Quem sou eu? Eu me chamo Gabriel Liberalquino, tá? Estou atuando no mercado desde 2011. Eu já elaborei mais de 100 projetos, sou responsável técnico de um hospital da rede federal, né? Então eu trabalho com muitos projetos hospitalares e comerciais. Na minha parte tem um projeto, execução, manutenção, inspeção, vistoria. Então eu trabalho nessa parte de 360 graus, onde engloba desde o início, né, da concepção até a manutenção do sistema. E cada projeto, né, vai melhorando, eu vou aprendendo mais coisas, né? Além disso, eu sou professor, eu já capacitei mais de 200 alunos. Então vamos lá. Na parte de projetos elétricos, o que é que a gente vai ter, né? Vamos começar, né, pelo começo. Quais são os tipos de projeto elétrico? A gente vai ter o projeto elétrico inicial. O inicial é aquele que ainda não foi construído nada, né? Tem um terreno ainda, provavelmente, e vai começar a construir. Não existe nada físico e geralmente o que a gente vai ter é um projeto arquitetônico, tá? Isso é o mínimo que vai ser necessário para você iniciar o projeto, receber a planta e começar a desenvolver um projeto elétrico. Existe aquele projeto que é uma reforma, né? Eu escrevi aí reforma integral, que é o seguinte: já existe uma área e vai se demolir praticamente tudo, já existe algo físico, vai se demolir praticamente tudo e vai se construir um novo projeto, uma nova concepção de projeto, certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Uma sala comercial, num shopping, numa galeria. Ele entra, se enquadra nesse tipo. Muitas vezes você tem lá uma loja que está funcionando, vai sair uma, entrar outra. Então, geralmente se remove, né, o que tem e se coloca uma outra instalação. Reforma fração. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Uma igreja, né, um pessoal entrou em contato comigo dizendo, olha, nessa igreja aqui a gente vai instalar ar-condicionado, né? É uma estrutura física que já era existente, né? Já existia uma rede elétrica, já existia um padrão de entrada, já existia quadro, iluminação, tomada, e eles queriam adicionar uma nova rede. Sendo que para adicionar uma nova rede, o que é que era necessário? Era necessário eu ir em campo, fazer uma vistoria elétrica dos serviços, né? Algo que eu também ensino para meus alunos, né? Por exemplo, você vai olhar do padrão de entrada, o quadro geral, o circuito de distribuição, né? Que é a alimentação do quadro, o quadro, né? As proteções que tem, os encaminhamentos, né? As linhas elétricas que se vão de eletrodutos, eletrocalhas, o tipo de cabeamento que está chegando, né? Para você ter uma ideia de se você pode colocar do jeito que está ou não. Pode ser que não consiga colocar do jeito que está. Pode ser que seja necessário, né, uma reforma do começo ao fim. Pode ser que não seja só colocar alguns disjuntores no quadro e tá tudo certo, né? Pode ser que seja necessário muito mais coisa do que isso. Existe o projeto de retrofit. O projeto de retrofit ele é uma concepção um pouco diferente, que vai ser necessário também uma vistoria, né? Você tem um imóvel, vamos colocar ali um aeroporto, um hospital, um prédio antigo, né? Os retrofits eles vão fazer uma modernização de um projeto. Geralmente o projeto foi feito numa norma anterior, há muito tempo atrás, né? E vai ser necessário adequar a normas vigentes, né? Modernizando, encarando assim todas as dificuldades que foram vistas, né? Dificuldade de manutenção, dificuldade de substituição de material, concepção de projeto. Por exemplo, muitas vezes não foi pensado na sustentabilidade, não foi pensado em corpo de bombeiros, não foi pensado em muitas coisas e o retrofit vai ser esse tipo de projeto. O retrofit geralmente é um projeto um pouco mais caro, mais trabalhoso, tem várias etapas e é um projeto também que remunera bem. As-built é aquele tipo de projeto quando você terminou a obra, né, você vai fazer um projeto as-built, que é como realmente ficou. Você tem um projeto inicial, você fez algumas modificações na obra, as interferências e tudo, e você vai fazer um projeto de como ele ficou. O que é necessário também é algum conhecimento de campo, né? Porque a pessoa vai olhar, né, os encaminhamentos, os cabos, as tomadas, interruptores, circuitos terminais, né, ar-condicionado, sensores, enfim, vai olhar o que é que tem ali para fazer um projeto final. Aqui eu vou para tipo de áreas do projeto. Então, assim, você vai ter área residencial, área comercial, área industrial, hospitalar, clínicas, aeroportuária.
né? Muitas vezes as pessoas falam, entendem assim, como se o residencial fosse o mais fácil, né? Fosse o mais simples. Depende do que a gente está falando, né? Se for uma residência simples, baixo padrão, ela realmente, né, ela vai ser um projeto simples inicial para se começar projetando, né? Mas, por exemplo, teve um aluno meu, né, que ele fez uma consultoria comigo, que ele estava precisando de uma ajuda. Ele falou: Não, Gabriel, eu estou construindo aqui uma casa, né, fazendo um projeto elétrico de uma casa, estou precisando de uma ajuda. E eu, tá certo, deixa eu dar uma olhada aí nesse projeto. Aí ele mandou para mim, quando eu comecei a olhar o projeto, era de um condomínio chamado Alphaville, você provavelmente já ouviu falar do Alphaville, né? Nessa casa tinham 11 ar-condicionados, tinham, se não me engano, 2 ou 3 pavimentos, e tinha um cofre no meio dessa casa. E esse cofre ele tinha proteção de interferência eletromagnética, né? Então você tinha que colocar vários cabos, passar por um cofre, tipo uma blindagem, e essa blindagem que ia alimentar o que estava dentro do cofre. Então, assim, a gente está falando de uma coisa de altíssimo padrão, né? Fora a quantidade de sensores que tinha, automações, então era uma casa bastante complexa. O passo que comercial, por exemplo, você vai ter muito escritório, todo canto tem escritório, né? Você tem lojas, você vai ter muitos elementos decorativos, né? Iluminação decorativa. Hoje em dia tem um pouco mais de sensores, mas você tem muita parte decorativa, climatização, né? A parte industrial, o que mais caracteriza projetos industriais são a presença de motores, né? Cargas elevadas. Você vai ter uma distribuição geralmente por eletrocalha, uma instituição mais robusta, né? Para aguentar mais peso. Você vai ter normas específicas, né? Tem área que tem muito pó, tem área que tem inflamáveis, né? E você tem muitas alimentações de fornos elétricos, motores. Você vai conseguir informações com o próprio equipamento, né? Te dizendo, te orientando como é que se faz, né? Você vai ter que estudar na parte industrial as partidas de motores, né? Partida direta, a estrela triângulo, soft starter, inversor. Na área hospitalar você vai ter, por exemplo, hemodiálise. A hemodiálise, ela é um sistema praticamente industrial, né? Que ele vai ser responsável por toda a filtragem, equipamentos, armazenamento de uma água extremamente limpa para se utilizar num paciente. Não se utiliza só água, mas diversos medicamentos para fazer a filtragem do rim do sangue que já não está funcionando bem. Então, assim, qualquer coisa dá errado, esse paciente ele pode vir a óbito. No caso de centro cirúrgico, todo equipamento tem que ser muito redundante, funcionar, uma rede muito robusta, tem que ser uma rede muito diversa. Os projetos de centro cirúrgico, eles envolvem um sistema chamado IT médico, que é um sistema um pouco mais complexo de funcionamento, de teste, comissionamento, manutenção. Você tem também no hospital áreas de sustentação à vida, né, que nem UTIs, né? Então, assim, é uma responsabilidade bem grande de trabalhar com a área hospitalar. Você tem normas específicas também, né? Clínicas, você vai envolver, né? Que, por exemplo, a área hospitalar em clínica, pelo menos na cidade que eu vivo, né, em Recife, ela tem uma quantidade enorme, né, de hospitais e clínicas e reformando, ampliando, expandindo, né? Você também tem clínicas, tanto clínicas médicas, clínicas de dentistas, né? Você tem algumas normas específicas, orientações de fabricantes para fazer uma construção de um bom projeto. A área aeroportuária também é uma área bastante complexa, tá? Assim como a área hospitalar. E você tem diversas normas específicas, né? Você tem que ter um sistema redundante, muito sistema eletrônico, muito sistema para impedir que haja qualquer tipo de falha, porque é uma área que funciona também 24 horas, né? Assim como o hospital, ele funciona 24 horas e até dificulta bastante para a gente fazer um tipo de manutenção, né? Às vezes é agendado, às vezes é de madrugada. Então vamos lá para as fases do projeto. A fase inicial de um projeto, que é a mais importante, porque é o seguinte, quando você acaba de iniciar um projeto, onde você tem maior capacidade de influência, certo? Você consegue levantar e você não vai ter um retrabalho quando você alterar. Muitas vezes eu vejo o projetista iniciante, ele querendo já iniciar o mais rápido possível, já começar a traçar linhas, contornos. Espera aí, não faz isso não, tá? A primeira parte é definir bem a necessidade do projeto, o escopo, definir o que é que tem antes de começar a projetar. Por quê? Se você começa de uma forma apressada e lá na frente você vai alterar, você vai ter que mudar tudo. Eu já vi situações assim. Até onde eu trabalho mesmo, teve uma empresa que a gente contratou para elaborar alguns projetos. Eu elaboro, mas a gente também contrata, porque tudo depende da quantidade de serviço, né, demanda. Quando a gente contratou essa empresa, eles já entregaram um projeto pronto.
né? Em vez de ter a parte inicial, projeto preliminar, assim como mandava na contratação, eles já entregaram um projeto pronto. E o que foi que aconteceu? O problema é que esse projeto ele não estava servindo, ele não estava adequado, né, às normas e teve que refazer tudo, né? Teve que refazer do escopo inicial do projeto. Então, assim, quem sabe o valor do retrabalho, né, não vai querer fazer isso, né? Porque isso aí é bastante. Você gasta muito tempo com o retrabalho, né? Então vamos lá. A primeira parte é a programa de necessidades, é a definição do escopo. Você provavelmente, para iniciar um projeto, ou você recebeu uma planta para você iniciar, ou você vai ter que levantar uma planta. Você vai fazer um levantamento de planta como se fosse um projeto arquitetônico, ou somente daquele serviço que você vai executar mesmo, né? Eu vou botar alguns pontos de ar-condicionado. Não tem planta não? Tá certo. Eu vou fazer um traçado aqui, coloco aqui uns pontos, eu não preciso levantar tudo, né? Só vou levantar o que for suficiente, né? Necessário. Então, primeira coisa, vamos iniciar identificando quais são os sistemas que vão fazer parte desse projeto, desse escopo, né? Se for um projeto inicial, por exemplo, você vai enxergar o que é que tem de necessidades ali. Se não for um projeto inicial, se for uma reforma, muitas vezes o próprio cliente precisa que um outro profissional indique o que é que vai ser feito, tá? Então, você chega para uma reforma, uma pessoa vai, que nem o exemplo da igreja que eu passei. Ele precisa que seja feito um ar-condicionado, mas ele não sabe que ele precisa mudar o quadro principal, ele não sabe que precisa mudar a alimentação, não sabe que precisa mudar o padrão de entrada, ele não sabe a quantidade de coisas que precisa fazer para esse serviço, para ele ficar para ele ficar adequado, né? Muitas vezes a pessoa que está lá, ela pode ir procurando mais serviços, de repente ela não sabe que um aterramento está ruim, ela não pensou numa solução de sustentabilidade ali para acionamento desses ar-condicionados, ele não pensou alguma coisa para bombeamento de água que ele está tendo um problema. Então, assim, faz parte essa definição de escopo e procurando junto ao cliente o que é que de fato ele precisa para ser a melhor solução. Então, primeira coisa, né, vamos pensar aqui no programa necessidade, identificação do sistema, o projeto inicial, né? Então vamos lá. Tomadas de uso geral, o que é que você vai ter? Você vai ter um computador, você vai ter uma impressora, você vai ter uma televisão, né? Ou você vai ter eletrodomésticos, por exemplo, uma cozinha, né? E outros tipos de equipamentos são o que a gente chama de tomada de uso geral, né? Por exemplo, num banheiro tem um secador de cabelo, tudo assim. São esses tipos de tomada, né? Uso geral. Tomada de uso específico, por exemplo, climatização, ar-condicionado, aquecedor, dependendo do lugar, é uma central, né? Uma central com exaustão. Você vai ter motores. Na parte de motores, comandos, né? Tem muita aplicação de motor, né? Motor para abrir um portão, motor para elevador. E aí você também tem alguma parte de comando, né? Alguma automação, algum tipo de partida, né? Você pode ter uma partida direta, a partida soft starter, estrela triângulo, inversor de frequência, né? Que todos eles vão controlar a corrente inicial de partida e controlar o uso desse motor. Você vai ter tomada de uso específico, por exemplo, para bombeamento, né? Bombeamento de água. E você também vai ter uma automação aí, né? Você tem uma bomba d'água, você tem uma boia, né? Ou você vai ter um sensor de nível, né? Mas aí vai entrar, são sistemas específicos, né? Por exemplo, alimentação de carro elétrico, né? Uma tomada de uso específico, né? Que tem uma potência, dependendo do fabricante, ele vai ter algumas recomendações, ó, o tipo de tomada que você vai usar é essa, o cabeamento é esse. Aquecimento de água, tipo chuveiro elétrico, sistema de gases, né? Segurança eletrônica, você vai ter ali uma cerca elétrica ou alguns outros equipamentos de segurança, né? Você vai ter alimentação de câmeras, CFTV, né? São tomadas de uso específico. Você vai ter o sistema de campainha, né? Você vai ter o sistema de iluminação. A iluminação, vamos dividir aqui interna, externa, sensores de acionamento e rede de iluminação de emergência, né? Iluminação interna, você vai dividir entre uma iluminação decorativa e funcional, né? Decorativa, você vai ter fita LED, spot, iluminação no chão. Você vai ter diversos tipos de iluminação que fazem parte ainda desse projeto. E tem iluminação funcional, né? Claro que outros autores vão chamar diferente, mas iluminação funcional, por exemplo, é a iluminação do ambiente, para você enxergar bem, né? Para você ler, andar, enfim. A iluminação externa, que vai envolver o quê? Ou rede de poste,
refletor, na iluminação externa, por exemplo, você vai ter refletor, postes, outros tipos de iluminações funcionais também, né, tipos de luminárias. Você vai ter sensores de acionamento. Esses sensores podem ser sensor de presença, pode ser um relé fotovoltaico, dependendo da luz, né, ele vai acionar ou não aquele grupo, né, de iluminação. Rede de emergência, iluminação de emergência, você vai ter, por exemplo, na rede predial, você tem iluminação de emergência, rede hospitalar, prédios grandes, né, você vai ter iluminação para indicar rota de fuga, iluminação indicada pelo Corpo de Bombeiros. Às vezes, pelas normas, você em cada ambiente vai ter que ter uma luminária também para auxiliar no projeto, né, do PPCIP, né, que é combate de incêndio e pânico, né. Você vai ter o projeto de identificação do sistema, você também tem a parte de cabeamento. Na parte de cabeamento, você vai ter CFTV, que é um circuito fechado de TV, que geralmente usa de câmeras, né, de segurança. Você vai ter antena de TV, você vai ter telefonia, lógica. Então tem um projeto para isso aí, né, que são as tubulações, os tipos de cabo específicos para esse tipo de sistema. Na parte de equipamentos específicos, a gente vai ter, por exemplo, elevador, forno elétrico, equipamentos eletromédicos, central de climatização, né? Na minha área mesmo hospitalar, que você vai ter ressonância magnética, raio-x, tomógrafo, que são necessidades específicas de um cliente que levam a um projeto específico para uma sala. Então vai ser necessário olhar um manual, né, ver cada detalhe do manual dessa sala para fazer uma ligação. E aí você vai ter os tipos de rede, né? Por exemplo, uma rede emergencial, que é uma rede ligada num gerador, o que pode ser um gerador só de emergência, pode ser um gerador que ele vai entrar e sair em horários de pico. Né? Você vai ter o rede tipo de rede comum, que caiu energia da concessionária, caiu a rede. Tipo de rede estabilizada, que é uma rede por no-break, ou é um no-break centralizado, ou é um no-break distribuído, mas pode ser uma rede diferente, né? Por conta de distorções harmônicas. Distorções harmônicas é o seguinte, quando você tem um equipamento tá ligado, ele pode, né, trazer distorções na rede para um outro equipamento. Né? Então, alguns equipamentos eles têm uma rede específica para eles serem o mais limpo possível. Você tem redes específicas também para alguns tipos de equipamentos. Então, tudo isso que eu acabei de passar, ele faz parte do escopo inicial, identificando quais são os sistemas que existem. Né? Na parte de serviços, você vai ter os serviços, como eu te passei, né? Os serviços que já foram identificados e os serviços que ainda não foram identificados, que aí faz parte da gente, como elétrica, ir passando essa identificação para os clientes. Na parte do anteprojeto, depois de fazer o programa de necessidades, isso aqui, pessoal, o programa de necessidades, ele é um texto, certo? Ele é um documento de texto, você ainda não, você começou a identificar os sistemas que existem. Olha, vai ter isso. Na elaboração do anteprojeto, por isso que eu falei, ó, o programa de necessidades é a parte mais importante, porque se a pessoa não fizer isso bem feito e finalizar o projeto, ela vai ter que voltar, refazer o programa de necessidade do mesmo jeito e refazer tudo de novo. Do programa de necessidade a gente faz a elaboração do anteprojeto. A elaboração do anteprojeto você vai ter na planta, né, você vai plotar em planta os símbolos que são de cada local. Você vai levantar a carga elétrica desses sistemas todos, né? Então, tomada no geral, você vai seguir norma NBR 5410, tomada específico, vai seguir a potência dos equipamentos, algumas normas de concessionária. Você vai pegar manual de equipamentos para ir levantar a potência de alguns equipamentos específicos que você nem vai ter norma de concessionária na NBR 5410. Ou às vezes você vai pegar informação no próprio equipamento. Depois disso tudo, há uma parte importantíssima do projeto, é a chamada aprovação. Tá? Você precisa aprovar esse projeto, validar com o cliente. Tá? O que eu vejo muita gente pulando essa etapa, ou valida com o cliente, ou valida com o arquiteto, valida com alguém. Porque se você não validar com alguém, você pode perder muito tempo no próxima etapa. E até agora, na planta, você colocou pouca coisa. Você levantou muita informação, mas você colocou pouca coisa em planta. Então, vamos para o projeto. Depois de finalizar o anteprojeto, a gente vai iniciar o projeto executivo. Qual o projeto executivo? Quando você validar o anteprojeto, você vai precisar iniciar a divisão dos circuitos. Na parte de divisão dos circuitos e quadros, você vai ter que, primeiro, entender qual é a divisão dos quadros.
Então, por exemplo, você pode ser que tenha um quadro específico para iluminação, um quadro específico para tomada, um quadro específico somente para equipamento de aquecimento de água, outro somente para climatização. Disso aí, você vai fazer a divisão de circuitos. Então, por exemplo, tomadas de uso geral. Circuito 1, 2, 3, 4, 5 do quadro de tomadas. A iluminação, você vai ter iluminação circuito 1, 2, 3, 4, 5. Essa divisão, ela vai ter que seguir um critério baseado tanto na 5410, né, que é a norma de instalação de baixa tensão. Algumas normas específicas definem alguns circuitos que devem ser separados, né? Por exemplo, algum equipamento vai dizer, olha, esse equipamento tem que ser separado, tem que ser isolado dos outros circuitos. Né? Equipamento eletrométrico tem que ser isolado. Né? Segurança, equipamentos têm que ser isolados. E baseado em experiência por questão de, por exemplo, não colocar várias coisas nos mesmos grupos de circuito, porque se uma coisa der problema, você vai ter outro funcionando, né? E permite o uso daquele local. Depois a gente vai fazer a parte de encaminhamento. Uma vez definido lá os circuitos, os quadros, você já tem locação de planta, você vai definir o encaminhamento. Por onde é que vai ser a passagem, né, do circuito? Do quadro até esses pontos. Vai ser por eletroduto que vai ser conduíte, alguns chamam de conduíte sanfonado, que é aquele flexível amarelo. Vai ser eletroduto rígido, vai ser eletroduto reforçado. Por onde é que vai passar? Vai passar por parede, por laje, por piso, né? Se for na laje, tem que ser construído junto, né, na laje para ser passado. Vai ser pelo piso, vai quebrar o piso e vai conseguir passar o circuito, né? Vai ser permitido isso. Vai ser no entreforro, então entreforro você tem um forro ali de gesso, um forro acartonado, enfim, algum forro móvel. Você consegue remover, né, e passar um circuito, né, fixar ali em laje e você consiga acessar no entreforro, né, esses eletrodutos ou eletrocalhas. Ou você vai ter uma área técnica, às vezes você tem uma parede dupla, né, uma parede falsa, em que uma parede anterior onde você passa todos os circuitos, né? Ou você pode ter um piso técnico também, que ele é removível e consegue passar esses circuitos. O encaminhamento também pode ser por eletrocalha, né? Então você vai ter na instalação uma estrutura metálica, alguns chamam também de perfilado, né? Que você vai conseguir passar uma quantidade grande de circuitos. A gente tem que ter alguns cuidados, né, com eletrocalha, né, de não ter um carregamento muito grande, peso, fator de agrupamento, não botar 200 circuitos e achar que não vai ter uma penalização de aquecimento ali. Você vai ter leite de cabo, ou dependendo do tipo de cabo, por a braçadeira, cabos grandes, às vezes podem passar para a braçadeira em algum local bem técnico. Depois disso você vai ter a distribuição dos circuitos nas linhas elétricas, né? Você vai ter, por exemplo, você vai ter no eletrocalho, no eletroduto, dizer quais são os circuitos que eles vão passar naquele eletroduto daquela eletrocalha. Porque se eu tenho um circuito, por exemplo, circuito 15, eu vou ter que indicar toda a minha fiação para passar desde o quadro até aquele ponto. E a gente tem que observar o critério de agrupamento, porque dependendo da quantidade de circuitos que eu tenho na mesma linha elétrica, eu vou penalizar a capacidade de condução do cabo, porque todos eles geram aquecimento. Depois eu vou passar para a parte de dimensionamento e especificação. Quando você dimensiona, você tem que dimensionar coordenando a corrente de projeto, a corrente de proteção e a capacidade do condutor. Claro que isso é mais explicado na parte de dimensionamento. E especificação é o tipo de cabo para isso, né? Por exemplo, você vai ter um cabo anti-chama, vai ter um cabo de que isolação elétrica? 750 volts, 1 kV, né? Vai ser um cabo com baixa emissão de gases tóxicos, não halogenado, vai ter que ter proteção UV, né? Então, são alguns critérios que fazem para essa especificação. Especificar o disjuntor, qual vai ser a curva do disjuntor, especificar o tipo de eletroduto, né? Eletroduto também você vai fazer um dimensionamento, as proteções, né, o tipo de disjuntor, você também vai ter que fazer um dimensionamento. E a parte de tabela de carga, né, que é quando você junta ali esses condutores e faz os cálculos e junta ali a memória para que você acesse, outra pessoa acesse no futuro, para garantir que a proteção está correta. Depois disso a gente vai ter o projeto de alimentação desses quadros, ou projeto de padrão de entrada, dependendo, né? Se já tiver o ponto para a rede. Se for uma reforma inicial, dependendo, pode ser só o projeto de alimentação do quadro,
né? Dependendo, você vai precisar de um padrão de entrada que é com a concessionária, instalar aqui um poste, né? Puxar essa alimentação. Depois de finalizar essas etapas, você vai ter que construir a planta, quadro de carga, a parte de observações do projeto, legendas, notas, né? E memorial descritivo, que é descrevendo como é essa instalação. Finalizado o projeto executivo, a próxima etapa é elaborar uma lista de material e elaborar aí o orçamento, né, da execução desse serviço. Muita gente finaliza aqui, ó, na lista de material, né, não chega na parte de orçamento. Depois a parte de projeto parte para a parte de campo, né? Então na parte de campo você vai ter que saber como é que vai ser a execução, né? Como é que é a execução correta, os serviços que são corretos, como receber o material, quais materiais podem ser usados, quais são os descartados, né? Tem que se fazer uma vistoria final para verificar aquela adequação do projeto, tendo conhecimento de norma, se está uma execução adequada, né? Você vai ter, e serviço de campo também você vai ter a manutenção, né? Que é conhecendo normas, conhecendo o sistema, conhecendo também a etapa da execução, conhecendo instrumentos e ferramentas para que mantenha aquele sistema, que é uma área também que vai gerar, né, uma quantidade enorme de serviços que você também pode abarcar. Se você chegou até aqui, provavelmente assistiu a aula onde eu expliquei o passo a passo de como elaborar projetos elétricos com segurança e falei também da importância do conhecimento de campo para tomar as decisões técnicas. Nós falamos também sobre as etapas para elaborar projetos elétricos profissionalmente, evitando retrabalhos, definindo desde o escopo inicial, passando pelo anteprojeto, projeto executivo e entrega de lista do material. Eu falei também sobre as situações práticas que acontecem comigo no meu dia a dia e de outros profissionais, com situações de projeto residencial, projeto comercial e projeto hospitalar. Mas existe um ponto bem importante que não dá para explicar somente em uma aula. Porque entender o caminho é uma coisa, aplicar isso em projetos reais é outra. E existe uma realidade que muitos profissionais percebem ao longo da carreira. A faculdade ela vai ensinar fundamentos importantes, as normas vão ensinar fundamentos essenciais. Mas quando o profissional precisa assumir a responsabilidade técnica de verdade, a complexidade ela vai aumentar. Surge interferência na obra, a instalação não está exatamente do jeito que a gente que estava no projeto, alguém questiona uma decisão técnica. E naquele momento que o responsável técnico, né, seja engenheiro, arquiteto, técnico, precisa ter de clareza para decidir, não apenas para repetir o que está escrito, mas entender o sistema elétrico como todo e tomar uma decisão em campo. E foi nessa realidade que eu comecei a estruturar a forma de como hoje eu ensino projetos de serviços elétricos. Se você assistiu a aula, você entendeu que ao longo da minha experiência profissional tive a oportunidade de atuar em alguns projetos que eu considerei bastante complexos, né, que são UTIs, centros cirúrgicos, salas com sistemas elétricos críticos, onde a confiabilidade da instalação tem que ser o máximo possível, né, e é uma questão de vida. Se alguma coisa der errado, alguém pode morrer, né? E nesse tipo de ambiente que você percebe rapidamente que projeto elétrico não é só planta, né, é muito mais, é uma responsabilidade muito maior. E foi justamente acompanhando a execução, validando em campo, lidando com instalações, e nesse ciclo, tá? Campo, instalação, projeto e melhorando, que eu mudei a forma de projetar. Eu passei a enxergar o conhecimento necessário para elaborar um projeto elétrico de uma forma mais ampla. Foi nessa experiência que nasceu a metodologia elétrica 360 graus, que é uma forma estruturada para desenvolver profissionais não apenas a desenhar plantas, né, mas que conseguem entender, validar e tomar decisões técnicas com segurança. Primeiro pilar, campo. Porque é no campo que você entende o que realmente acontece na instalação, na manutenção, inspeção, vistoria, execução, que é quando você entende o comportamento da instalação e seus projetos eles mudam de nível, eles sobem para outro patamar. O segundo pilar é a instalação. Aqui você vai ampliar o seu repertório de componentes, você vai conhecer os componentes que são utilizados, onde é aplicado cada material. Entende como parte do sistema ela vai se conectar, você vai entender também as ligações elétricas entre os componentes. Quadros, circuitos, dispositivos de proteção, integração entre as cargas e você começa a enxergar a instalação elétrica como um sistema mais completo. A terceira etapa é a elaboração do projeto. Desde definição de escopo, anteprojeto, projeto, né, executivo, elaboração de lista de material, memorial descritivo, todos esses documentos de um projeto, para você entender desde a concepção até a entrega final.
Então você vai aplicar norma, dimensionamento e vai tomar decisões técnicas com muito mais clareza baseado em normas. No pilar 4, a parte de aprimoramento quando você entendeu esses conceitos, você já vai ter uma visão elétrica a 360 graus. Então no pilar 4 você vai ter planilhas para executar mais rápido, você vai ter aulas para desenho técnico, utilizando a ferramenta CAD, você vai ter checklist, você vai ter templates. Nós vamos aumentar a complexidade do projeto, nós vamos fazer mais projetos mais complexos, sendo que as etapas anteriores vão ter sido feitas muito mais rápido, tá? Então você vai aplicar as normas para diferentes ambientes, né? Isso vai reduzir o tempo de execução nos projetos que você vai pegar para frente. Quando esses 4 pilares eles se conectam, o profissional vai deixar de enxergar só uma planta, ela vai começar a enxergar o sistema elétrico como um todo, do projeto à obra, da execução à manutenção. Isso muda completamente a forma como ele vai atuar no mercado. Ao longo da aplicação dessa metodologia, eu sempre escuto muitos relatos parecidos. É uma mudança de padrão. Eu tenho segurança agora para iniciar um projeto sem travar, assumir serviços que antes eu evitava, passei a revisar meus projetos com outro olhar. E aí eu queria que você escutasse o relato de uns alunos aqui. Bom dia, pessoal. Estou aqui para dar um depoimento a respeito do curso do Gabriel. E eu terminei o curso com ele e achei extremamente legal. Ele tem uma didática ótima, ele é um ótimo professor, ele tira dúvida, ele ensina na prática. Então, para mim, é o melhor curso que vocês vão fazer na vida. Eu terminei esse curso e eu não sabia nada na prática. Faço o curso de engenharia elétrica, estou no 6º período, só aprendi teoria e com o Gabriel eu consegui aprender na prática. Já estou conseguindo fazer circuitos, já estou conseguindo mexer na questão residencial. Olá pessoal, sou Gabriel Barbosa, engenheiro civil recém-formado e recentemente eu terminei o curso do professor Gabriel Liberal Quino. Foram 2 finais de semana, foram incríveis, a didática do professor é excelente, é um cara super proativo, sabe, para responder a pergunta que você tem ali na hora. Ele estimula os alunos a fazer exercícios, disponibiliza materiais, então realmente foi uma experiência fantástica, eu recomendo para todos. Boa noite, sou Hugo, engenheiro civil, e eu queria dar um depoimento com relação ao curso que eu realizei de projetos elétricos do professor Gabriel. É um curso muito bom, foi um curso, digamos, foi um intensivo, foi um final de semana de bastante conteúdo com relação à parte elétrica. Eu achei o curso muito interessante porque, como eu não tinha muito embasamento na parte teórica, me agregou muito como profissional da área. Eu trabalho com a parte de projetos, que envolve tanto projetos elétricos como outros projetos. O professor tem uma didática muito boa, o material que ele dá de apoio para a gente é muito rico, tem todo o conteúdo que as normas vigentes, a NBR 5410 passa, muito destrinchado, muito detalhado. Ele fala exatamente dos pontos específicos que a gente tem que se atentar, e eu acho que é um curso muito válido, tanto para pessoas que ainda não têm um conhecimento aprofundado na parte de projetos elétricos, quanto para as pessoas que já têm, né? Porque a gente que trabalha com essa área de projeto é muito bom, é sempre bom estar renovando os seus conhecimentos, se atualizando, né? Então acho que o curso é bom para quem não tem conhecimento e também para quem já está na área, já tem um conhecimento melhor. O curso, eu diria que o investimento ele vale muito a pena, porque eu fechei um projeto recentemente, um projeto elétrico, no valor de 2.000, e isso já pagou o curso várias vezes. Então o curso tem um custo muito bom, digo que é um custo muito acessível, e todo o conteúdo, pode ter certeza que todo o conteúdo que a gente vai ver dentro do curso a gente vai colocar em prática, sem contar o apoio que a gente tem por parte dele, né, por parte do professor Gabriel, depois que a gente termina o curso com relação aos projetos que a gente pegar futuramente. Ele dá um suporte muito bom, dá toda assistência. Então eu só tenho a agradecer ao conhecimento que ele me passou e a amizade, né? É um profissional excelente e um grande amigo que eu tenho hoje. Um abraço e muito obrigado. Tá percebendo um padrão? Não é sobre acumular mais conteúdo, é sobre segurança para decidir. E hoje a metodologia elétrica 360 graus está disponível para profissionais que querem desenvolver essa visão técnica. Dentro do programa você vai ter acesso à estrutura completa do método. Eu vou mostrar aqui o conteúdo. São conteúdos organizados passo a passo, materiais de apoio, já foram validados por outros alunos, tá? Várias ferramentas que ajudam na prática profissional. Você também vai ter disponível suporte, né, para entrar em contato,
para tirar dúvidas. E é essencial que o profissional, né, ele tire dúvidas à medida que ele for executando, né, andando andamento no curso. E é tudo estruturado para que você consiga evoluir tecnicamente na elaboração de projetos e serviços elétricos. Mas queria te avisar também que é o seguinte, enquanto você pensa, outros profissionais já decidiram evoluir. O mercado ele não vai esperar, as obras continuam. Eu tenho certeza que se você olhar na sua cidade, você vai ter obras sendo realizadas, reformas, e todas elas dependem de projeto. Projetos eles precisam ser assinados, responsabilidades técnicas precisam ser assumidas todos os dias. E a pergunta é simples, você quer estar preparada para quando a oportunidade aparecer, ou quer continuar evitando projetos por insegurança? Porque se você quiser desenvolver mais segurança técnica na elaboração de projetos e serviços elétricos, essa oportunidade de participar dessa turma, tá? Então avalia se essa evolução profissional faz sentido para você, faz sentido para esse momento da sua carreira. Então, se fizer sentido para você, clica no botão abaixo e garante a tua participação. Meu nome é Tiago Vitorino, sou engenheiro civil. Atualmente trabalho numa empresa que presta consultoria na área de infraestrutura e faço de forma autônoma serviços de projetos de instalações residenciais na área de elétrica e hidráulica. No final de 2019, fiz o curso de instalações elétricas do professor Gabriel. Fiquei sabendo através do CREA, recebi um e-mail de oferta do curso e não pensei duas vezes em fazer. E também não me arrependi. Um curso muito bom, um curso onde o professor explica bem no nível dos alunos, leva exemplos práticos para a sala, tem toda a atenção em tirar dúvidas. O material fornecido também ajuda bastante. Desde o final do curso, eu peguei 2 projetos residenciais e o material em ambos ajudou bastante. Inclusive um deles foi um prédio de 3 pavimentos. E todo o material serviu muito, e inclusive vale salientar a atenção do professor após o curso, sempre tirando dúvidas e sempre prestativo. Então, eu indico bastante o curso.